Olá, amigos, muito boa tarde, meio-dia, 3 minutos. Você que já está ligadinho aqui na TV Cachoeira nesse início de tarde, seja muito bem-vindo. Na edição desta quinta-feira, 6 de janeiro, você vai ver. Com a forte estiagem, Cachoeira do Sul deve enfrentar mais de 300 milhões de reais em perdas e vai pedir situação de emergência. O município tem mais um dia com altos números de Covid-19 e Prefeitura intensifica a fiscalização aos positivados e suspeitos de coronavírus. O Ministério da Saúde confirma a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Estudo da Universidade Federal de Santa Maria aponta o bioma Pampa como absorvedor de gases do efeito estufa. Rio Grande do Sul tem melhora no Índice de Desenvolvimento Socioeconômico e atinge maior patamar da série histórica. No ranking dos municípios, Cachoeira fica na posição 374. Cadê a iluminação pública? População reclama da escuridão pelas ruas e nós fomos atrás de respostas no setor responsável. A gente sabe dessa defasagem. A gente sabe que a população tem esse direito de reclamar e está com razão em reclamar a respeito disso, mas nós estamos fazendo o possível. E enquanto acompanha as notícias, você pode mandar o seu recado para a gente através do WhatsApp. Nosso número é 51-997-697129, está aí na tela para você salvar os seus contatos. Se você tem uma informação, um vídeo, uma foto, um recadinho, pega o celular aí e envia uma mensagem agora para aparecer aqui na nossa telinha, no nosso bloco, nos nossos 3 blocos de interação. Dá para participar também pelo Face, é só acessar facebook.com/TV Cachoeira, comentar na nossa transmissão ao vivo. A live está acontecendo neste momento. Quero propor para você desde já um desafio. A Lena adora desafios, né? Você sabia que hoje é dia da gratidão? Gratidão é todo dia, mas hoje é o dia no calendário. Então, você aí quer mandar através das nossas redes sociais um recado especial para aquela pessoa a quem você é grato? Conta pra gente. Fica de olho na telinha, porque o NT Sul, o seu NT Sul está no ar e está começando agora. O prefeito José Otávio Germano deve autorizar o pedido de situação de emergência em Cachoeira do Sul em razão da forte estiagem que atinge o município e o estado. Uma reunião com diversas frentes classificou ontem que os prejuízos podem ultrapassar os 300 milhões de reais na cidade. O governo do Rio Grande do Sul também acompanha muito de perto a situação da seca. Até ontem, 123 municípios decretaram situação de emergência. O colega Bernardo Miller está conosco para falar sobre esse tema que traz preocupação para o poder público. É isso, Bernardo. Fala para a gente. Boa tarde. Oi, Helena. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aí de casa. Exatamente. A situação é crítica em Cachoeira do Sul e também em todo o estado do Rio Grande do Sul, com a forte estiagem que atinge o nosso estado, assola o estado do Rio Grande do Sul, e Cachoeira é um desses municípios que sente o período de seca. E o Rio Jacuí é o principal exemplo, o principal retrato dessa estiagem com nível bem abaixo do normal. Bom, nesta quarta-feira, o secretário de Agricultura aqui de Cachoeira do Sul, Fernando Cantarelli, junto com outras frentes, Defesa Civil, também a Emater, também tivemos a participação do IRGA e de algum grupo de agricultores ligados à cultura do arroz, se reuniram na quarta-feira na Prefeitura de Cachoeira do Sul para debater a seca aqui no município. Lembrando que essa seca, ela atinge desde o ano de 2021, vem ali desde o final do mês de novembro, entrando o mês de dezembro, e agora 2022 a situação ela se extrapolou aqui em Cachoeira do Sul e também em todo o estado. E isso vem trazendo prejuízos para o município de Cachoeira do Sul, que foi, digamos assim, adiando um pouco essa situação de procurar uma ajuda, um aporte do governo do estado, também do governo federal. Porém, nesse início de 2022, a situação ficou crítica e esse foi o resultado da reunião desta quarta-feira junto com esse comitê que está debatendo a estiagem aqui em Cachoeira do Sul. Só para o pessoal de casa ter ideia dos prejuízos, até o momento, digamos assim, o prejuízo financeiro dessa questão relacionada à estiagem
é de um valor que ultrapassa os 300 milhões de reais. Eu tenho até uma cola aqui que eu separei só para elencar setor por setor. Por exemplo, a cultura da soja, em torno de 228 milhões de reais de prejuízo. O arroz, 26 milhões de reais. O milho, 33 milhões de reais. A pecuária, 17 milhões e as hortaliças, 183 mil reais. Isso ultrapassa os 300 milhões nesse cálculo total. Isso até esta quarta-feira. Claro que a estiagem continua mesmo com algumas chuvas localizadas aqui na região de Cachoeira do Sul. Então, esse comitê debateu e chegou à conclusão que é necessário a solicitação, o pedido de emergência junto ao governo do estado. E como é que esse pedido é feito? Precisa ter 3 fatores contribuintes para esse pedido ter embasamento e passar junto ao governo do estado e posteriormente ao governo federal. O primeiro é o dano humano. O que seria o dano humano? Por exemplo, a Secretaria da Agricultura, ela já atende diversas famílias do interior com abastecimento de água, de reservatórios. E isso aumentou durante a estiagem e a Secretaria ela já não tem mais esse material, essa água para abastecer essas famílias. Então aí se caracteriza o dano humano. O segundo item é o dano ambiental. O Rio Jacuí é o principal exemplo. As secas, os afluentes Rio Botucaraí, Irapuá, Capané, Iruí, enfim, são um dos exemplos da seca. Os próprios reservatórios, açudes, a quantidade de água é bastante baixa. E o terceiro item para se caracterizar uma situação de emergência é o dano econômico privado, no caso que eu acabei citando com a situação das culturas da soja, arroz, milho, hortaliças e também a pecuária. Eu conversei hoje pela manhã com o secretário Fernando Cantarelli e ele resumiu essa reunião desta quarta-feira com esse comitê e chegou à conclusão que é necessário sim a situação de emergência encaminhar essa solicitação juntamente ao governo do estado. Vamos acompanhar. Cachoeira do Sul é um município muito grande, né, com uma caracterização de relevo e de topografia bem diferente. As chuvas que nós tivemos foram chuvas esparsas e localizadas. Algum lugar choveu bem, em outros não, mas visualizamos que realmente a situação de Cachoeira é bem crítica, né? E nisto nós, através dos fatores que possibilitam que o município solicite uma situação de emergência, Cachoeira do Sul, infelizmente eu digo, né, porque a gente não quer que exista, né, algum prejuízo, né, econômico para o município. Cachoeira hoje ela se possibilita, né, essa situação possibilita que ela peça uma situação de emergência para o governo do estado e posteriormente para o governo federal. Quem homologa isso, quem solicita é o nosso prefeito, que como pelo que a gente conhece, né, e vê a sensibilidade dele, né, em todos esses assuntos, né, ele sem dúvida nenhuma vai acatar, né, o pedido do comitê, o pedido da Secretaria da Agricultura e da Defesa Civil. E o governador Eduardo Leite se manifestou sobre o assunto da estiagem depois de uma reunião com a secretária estadual da Agricultura, Silvana Covatti. Ele divulgou que o estado vai entrar com subsídios. O Bernardo está conosco, que a gente está falando justamente sobre essa situação. Cachoeira do Sul decreta ou não situação de emergência. E no estado, Bernardo, o que tu pode nos falar a respeito sobre essa reunião do governador com a secretária da Agricultura e com os demais envolvidos nesse assunto? Bom, após esse encontro do governador Eduardo Leite junto com a secretária da Agricultura, Silvana Covatti, se houve, digamos assim, chegaram à conclusão que é necessário sim um aporte financeiro com a situação atual da estiagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Até esta quarta-feira, 123 municípios haviam solicitado a situação de emergência junto ao poder público. 15 já tiveram a homologação do estado e 11 do governo federal. Então ele acabou se manifestando, a assessoria de imprensa do governo do estado compartilhou esse áudio do governador e ele também adiantou que na próxima semana a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve vir ao Rio Grande do Sul acompanhar toda a situação. Vamos acompanhar esse áudio do governador. Na manhã de hoje, com a Defesa Civil, a Secretaria da Agricultura, uma série de medidas encaminhadas, já dei as orientações para que encaminhemos soluções, especialmente aqueles agricultores que estão mais afetados no que diz respeito à produção do milho, né,
encaminhando a solução de subsídio maior para o programa do troca-troca, bem como maiores recursos para o programa de sementes forrageiras. E estamos também com a nossa Defesa Civil acionada para encontrar as soluções que forem necessárias para garantir a água para o consumo humano, para o consumo de animais, com os caminhões-pipas que se fizerem necessários, perfuração de poços. Estamos com toda a nossa equipe mobilizada nessa direção e também preparando a vinda da ministra Tereza Cristina, que deve vir semana que vem ao Rio Grande do Sul, e assim podermos encaminhar também as demandas que dizem respeito ao governo federal no apoio ao Estado nesse momento de estiagem para superarmos essa situação que já atinge pelo menos 140 municípios no Estado. Está aí a manifestação, então, do governador Eduardo Leite. Helena, as principais regiões atingidas, além da região central, também a região norte e nordeste. E até dentro aqui da programação da TV Cachoeira, dentro do nosso jornal NT Sul, segunda-feira a gente trouxe o material falando sobre a seca do Rio Jacuí e seus afluentes, até o relato do professor Bernal, que é um conhecedor da causa ambiental, falou sobre essa dificuldade, enfim, o risco da biodiversidade do Rio Jacuí e de toda a mata, enfim, que contorna a margem do rio. Os colegas de Erechim também prepararam material sobre a questão do milho. Então, isso é, digamos assim, o grande problema do ano de 2022 do governo do estado nesse primeiro mês de janeiro, a situação da estiagem. A secretária Silvana Covatti já falou sobre o programa Avançar na Agricultura, que deve liberar recursos a partir da segunda quinzena de janeiro e com certeza esse valor vai ser destinado a esses municípios que estão procurando o governo do estado e relatando toda a situação de seca, a falta de chuva que atinge o Rio Grande do Sul, e Cachoeira entra também nessa fila buscando um aporte do governo do estado e também do governo federal para tentar reduzir esses prejuízos que já ultrapassam os 300 milhões de reais, Helena. Ok, Bernardo, obrigado pela participação. Colega Bernardo nos atualizando sobre a questão da seca, da estiagem no estado do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, as medidas que os entes governamentais estão adotando para atenuar um pouco isso, a questão de situação de emergência em Cachoeira do Sul, o governo do estado com medidas também, até porque é efeito cascata, né? Na verdade, não atinge só uma cidade como Cachoeira do Sul, atinge todo o estado e aí as consequências para todos os setores são... É efeito dominó, efeito cascata, efeito dominó. Bernardo, obrigado pela participação mais uma vez, boa tarde. Abraço e boa tarde. Gente, nós vamos agora falar de outro assunto bastante preocupante e que também está gerando mobilização no município de Cachoeira do Sul, a Covid-19. E, infelizmente, temos que falar sobre esse assunto sim, é importante. Cachoeira vinha registrando baixos números de casos confirmados. Nas últimas semanas, eram cerca de 2 casos por dia. Mas na terça-feira isso mudou e os casos confirmados foram 39. Nós noticiamos aqui no NT Sul e olha, ontem o número foi alto novamente. Mais uma vez, 39 positivados foram registrados pela Secretaria Municipal da Saúde. Outros 49 foram listados como suspeitos. São os que estão aguardando resultados de testes. 52 foram descartados e 2 estão recuperados da Covid-19. Com isso, Cachoeira chega a 11.852 casos confirmados desde o início da pandemia. Os suspeitos são 137 no momento. 13.311 já foram descartados e 11.533 estão recuperados. 214 pessoas faleceram com o coronavírus. Os casos ativos na cidade subiram para 105. No Hospital de Caridade e Beneficência, por enquanto, as internações seguem baixas, com 3 pacientes na área Covid, 2 na UTI e 1 na enfermaria. E como eu mencionei, esta situação está fazendo o município se mobilizar. Ontem a Prefeitura anunciou que vai intensificar a fiscalização e monitoramento de pacientes com suspeita de confirmação de Covid-19. A fiscalização vale também para quem teve contato com positivados. Esta ação é para garantir o cumprimento do isolamento domiciliar e quebrar a cadeia de contágio e velocidade de transmissão do coronavírus. Hoje a equipe que faz esse trabalho está sendo reforçada em 25%. Segundo a Prefeitura, esta equipe ainda pode ganhar mais reforços a qualquer momento. A fiscalização está em vigor desde 2 de junho de 2021.
E é importante mencionar que neste trabalho que a equipe de fiscalização tem feito, foi observado um aumento de casos de descumprimento do isolamento social. Pessoas que estão com Covid-19 ou com suspeita da doença não estão em casa, quando deveriam permanecer em isolamento. Nós vamos aqui para a tela ver os números das últimas semanas deste trabalho de monitoramento. Monitoramento e controle de pacientes suspeitos e positivados para a Covid-19. No último domingo, dia 2, 23 visitas, 38 revisitas, termos de constatação 3 pessoas que não estavam em casa e que deveriam. No dia 3, segunda-feira, 64 visitas, aumentaram as visitas, 21 revisitas, quer dizer, o pessoal retorna para confirmar, constatação mais 3. Dia 4, terça-feira, aumentou para 43 visitas, quarta-feira, dia 5, 68 visitas, então o pessoal está agilizando. Então, no total de 198 visitas de domingo até esta quarta-feira, foram também 129 revisitas e 11 termos de constatação. Em 198 visitas, 11 pessoas não estavam onde deveriam estar, ou seja, em casa, pessoas positivadas ou com suspeita de Covid-19. Média semanal, 4,22%. Um número bastante preocupante, até porque, na verdade, nenhuma dessas pessoas deveria estar circulando. Nas semanas anteriores, só para vocês comparar, para a gente poder comparar, de 13 a 19 de dezembro, 2,8% de pessoas foram encontradas fora de casa. Então, quer dizer, o pessoal, mesmo assim, esse índice não zerou. O pessoal da fiscalização continua atuando e esse índice não zerou. Mas era bem menos que os 4,22%. De 20 a 26 de dezembro, 3,17% a média semanal de pessoas fora de casa. De 27 de dezembro a 1º de janeiro de 2022, 2,41% de pessoas que estão positivadas ou com suspeita foram encontradas fora de casa, flagradas pela fiscalização. Gente, é importante salientar que esta é a estratégia que o governo municipal adotou como prioridade desde o ano passado para controlar o avanço da pandemia, ou seja, isolar, tirar de circulação as pessoas que estão com algum problema, as pessoas que estão positivadas ou com suspeita, para evitar contágio, para evitar o avanço. E agora, com essa nova variante, a Ômicron, que é muito mais contagiosa, o perigo é maior. Então, mais do que nunca, se você que nos acompanha tem alguma suspeita, algum sintoma, foi positivado, fique em casa no seu cantinho, isolado, até cumprir o seu espaço, o seu período de isolamento para a sua segurança e também por amor ao próximo, né, por segurança e respeito a quem convive com você ou as pessoas que estão circulando. Essa é a maneira da gente combater, né? Uma das maneiras mais efetivas. Gente, crianças de 5 a 11 anos vão ser vacinadas no Brasil a partir da segunda quinzena de janeiro. Ontem, o governo federal anunciou a autorização para a imunização deste grupo. O governo brasileiro autorizou nesta quarta-feira a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra o coronavírus. O início da campanha de imunização para o grupo está previsto para a segunda quinzena deste mês, após a chegada dos primeiros imunizantes pediátricos da Pfizer-BioNTech no dia 13. A data exata ainda não foi divulgada. A imunização vai priorizar crianças com deficiência permanente ou doenças pré-existentes e grupos vulneráveis, como indígenas e quilombolas, seguindo uma ordem decrescente de idade. A autorização dos pais presentes no momento da vacinação ou por escrito vai ser obrigatória. O anúncio coloca o Brasil na lista crescente de países que estenderam a vacinação às crianças, como Estados Unidos e Alemanha. As doses devem ser aplicadas com um intervalo de 8 semanas entre cada injeção, ao invés de 21 dias como nos adultos. Muitos especialistas consideram que a imunização das crianças é fundamental para protegê-las e deter a pandemia, no momento em que a variante Ômicron mais contagiosa se espalha pelo país. De acordo com dados oficiais, mais de 300 crianças de 5 a 11 anos morreram por Covid-19 desde o início da pandemia até dezembro do ano passado. Um homem de 23 anos, residente em Porto Alegre, foi o primeiro caso confirmado no Rio Grande do Sul de codetecção simultânea dos vírus influenza A, H3N2 e coronavírus. O Laboratório Central do Estado, LACEN, confirmou o diagnóstico.
O jovem não tem comorbidades e foi atendido dia 23 de dezembro com dor no corpo, dor de cabeça e febre, mas não precisou de hospitalização. Ele estava somente com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não houve confirmação sobre a situação vacinal dele contra a gripe. O LACEN já identificou 116 casos de influenza A H3N2 no estado e 2 óbitos desde dezembro. A orientação da Secretaria Estadual da Saúde é seguir com os protocolos e cuidados de prevenção. Uso de máscara, distanciamento interpessoal, higienização das mãos e vacinação contra a gripe e Covid-19 em dia. Nosso assunto agora é a iluminação pública. Nas últimas semanas, telespectadores de vários pontos de Cachoeira do Sul compartilham conosco a difícil situação de conviver com a escuridão em frente às suas casas, de solicitar à Secretaria de Obras a troca de luminárias queimadas e não serem atendidos. Hoje pela manhã, eu estive na Secretaria de Obras em busca de respostas. Está faltando lâmpada, está faltando insumos, qual é a situação, por que o pessoal reclama? O pessoal tem razão de reclamar? Boa tarde. O pessoal sempre tem razão de reclamar. Nós somos aqui representantes da população e nós temos essa obrigação. Esteve faltando lá de agosto até início de novembro, tivemos uma defasagem muito grande na entrega de material para a iluminação pública. Entretanto, isso pode-se dizer que se normalizou. Hoje nós temos lâmpadas, a nossa equipe está direto na rua fazendo troca, a gente sabe dessa defasagem, a gente sabe que a população tem esse direito de reclamar e está com razão em reclamar a respeito disso, mas nós estamos fazendo o possível. Por quê? Nós temos 2 veículos de iluminação, uma caminhonete e um caminhãozinho, aquele do cestinho, que nem todo mundo chama. A caminhonete está com o motor fundido e, graças a Deus, o vereador Alex e a vereadora Carolina Larrondo, o Alex da farmácia e a Carolina, destinaram uma emenda impositiva no ano passado, no final do ano passado, para adquirirmos uma caminhonete nova. Então será adquirida uma caminhonete, cabine simples, diesel, porque a caminhonete antiga que tínhamos ainda era gasolina, fazia 2, 3 km por litro. Eu brincava até que saía mais caro pegar o combustível para ir trocar a lâmpada do que o próprio material. Mas acredito agora que com essa licitação sendo aberta em breve, acho que a semana que vem a gente já encaminha essa documentação, no máximo em 3 meses, que é o período normal da licitação, né, que não tem como acelerar esse tipo de coisa, 3, 4 meses teremos com a caminhonete nova e aí voltaremos a atuar com as 2 equipes de iluminação que nós temos junto à Secretaria de Obras. Salientando que nós também da Secretaria de Obras fizemos a iluminação pública das localidades do interior a pedido do secretário Marcos, que é o secretário do interior. A gente faz esse serviço para eles. E aí, secretário, como é que fica então? A questão é demanda reprimida? A questão, com certeza, é demanda reprimida. E a gente é sabedor disso, a gente sabe que a população tem todo o direito de reclamar a respeito disso, mas também podem ter certeza que a nossa equipe, 7h30 da manhã, chega no pátio, arruma o equipamento, sai para a rua, volta 11h30, 1h30, pega e vai até às 5h30, fazendo essa troca de material. É que tinha muita lâmpada estragada, e salientando que nem sempre é lâmpada, né? Porque é um conjunto, é lâmpada, fotocélula e reator. Às vezes é uma coisa, às vezes outra, às vezes outra. A gente só tem que torcer para que não seja reator. E agora, enquanto for lâmpada, a gente tem o material, fotocélula a gente tem as bases e as relés, e reator, sem contar que nós temos uma equipe também que recondiciona, que conserta esse material estragado quando possível, né? Então, acredito eu que no máximo em 15, 20 dias mais, terá essa demanda reprimida toda resolvida. Secretário, um outro aspecto, recebemos também essa semana uma observação de que a Praça Honorato estaria às escuras. É uma situação que já foi resolvida, que a Secretaria está resolvendo. Qual é a situação lá? Hoje estará resolvido. Foi anteontem que aconteceu isso, a gente é sabedor. E aí entra aquela história, né? Eu não tenho nem palavras para expressar o que eu sinto. É vandalismo. Abriram a parte da fiação que ilumina a praça toda e roubaram. A palavra é essa mesmo, não tem que ser delicado. Roubaram toda a parte elétrica. Nós vamos ter que refazer tudo de novo, porque as pessoas roubam para botar fogo, para vender o cobre, que está com um valor razoavelmente alto, né? Lá sei eu, não tem explicação plausível para isso. Ou seja,
Alguém, para ganhar 10, 20, 30 reais, prejudica uma coletividade inteira furtando fios da iluminação pública da nossa cidade. Aí o que acontece? A equipe tem que parar a troca de lâmpadas, que é a reclamação maior, né, para resolver essa questão do furto de fios, de cabos. Sem contar quando para uma sinaleira também, que daí precisa do caminhão para pegar, porque a sinaleira é trânsito. Trânsito é uma coisa urgente, não é para deixar para depois. Não tem horário. Se for às 6, às 7 da noite, às 19, às 20, 21 horas, a nossa equipe vai ter que ir lá e consertar. Secretário, o telespectador que nos acompanha, que tenha problema de iluminação, a questão é o contato com a Secretaria de Obras, a partir daí entra na fila para o atendimento. Sempre. Tem uma ordem cronológica da chegada dos pedidos, né, que a gente procura manter ela sempre na ordem certa, para não favorecer alguém em detrimento de outros, né, e liguem para a Secretaria de Obras, para o telefone da iluminação pública, e que assim que for possível, no menor prazo possível, nós faremos o serviço que é necessário à comunidade. Então, secretário, vamos continuar acompanhando aí. O pessoal também já disparou aqui várias reclamações a mais adicionais e a gente está orientando a partir de agora, então, os nossos telespectadores, né, para que continuem ligando para a Secretaria de Obras, então, agendando o seu pedido, a sua reivindicação, e a gente vai continuar acompanhando aqui. A gente tem um tete-a-tete muito próximo com os nossos telespectadores que vão nos informando do andamento e a gente, na medida do possível, aí vai atualizando junto com a Secretaria de Obras, porque a gente quer, na verdade, é que a situação se resolva. Que coisa boa, né? Obrigado, secretário, por nos receber agora, nesta manhã de hoje, aí, nos dando essas explicações. A gente espera realmente que a situação se resolva e que essa fila de demandas aí termine logo, né? Que essa fila termine logo e que a gente tenha iluminação em todos os pontos da cidade. No WhatsApp 51997697129 ou facebook.com/TV Cachoeira temos várias participações. O pessoal tá ligando, tá participando. Conosco aqui no Facebook a Maclóvia Maciel, também a Vera Domingues, Alvori Freitas, Ivonir Correia, mandando boa tarde especial para todo mundo, a Rochelle Valdoir, Fátima Barbosa, Carmen Moraes. Temos também a Lorena, o Diego Rezende Rosa diz, boa tarde, acho certo, tem que visitar sim, senão as pessoas ficam circulando. Isso aí, sobre a fiscalização Covid. A Fernanda Ávila também diz a mesma coisa, fiscalização total, porque as pessoas não respeitam nem a sua vida, nem a dos outros. Vamos nos organizar, né, pessoal? Vamos nos organizar até porque, e respeitar também. A questão é, fique em casa se você está positivado ou com alguma suspeita de Covid-19. Marcelo Moraes, pelo WhatsApp, participa conosco. Referente à iluminação, aqui na Ismael Pereira, no bairro Oliveira, as luzes passam o dia inteiro ligadas. É desnecessário. Observação do Marcelo Moraes, então. Marcelo, sugiro, então, aproveita, liga também para a Secretaria de Obras, passa essa demanda lá para avisar o pessoal, porque seguramente vão te dar um protocolo também, e aí depois disso a gente pode acompanhar a situação mais de perto com mais efetividade. Obrigado por sua participação. Clênio Bibiano, aqui de Cachoeira do Sul, meu amigo Clênio, agradeço a essas duas mulheres que fazem a diferença na minha vida. Tá aqui, a cara metade e a Mames Poderosa, né? Clênio, obrigado pela participação, abraço para você, tá? E obrigada também pela companhia todos os dias ao meio-dia aqui com a gente no NT Sul. Neuza Balmarte, de Cachoeira do Sul, minha eterna gratidão a Deus por tudo e a ela, minha amada mãe Ivoni, ela é meu porto seguro. A Neuza manda foto, que foto linda, que foto maravilhosa, né? Olho no olho, que lindo. Obrigada, tá, Neuza? Obrigada. A gente desafiou o pessoal a mandar imagens ou mensagens de gratidão. Hoje é o dia da gratidão no calendário. Como eu já disse, todos os dias são, mas se tem aquele dia, então tá valendo a mensagem, tá valendo aquele recadinho especial e você pode usar o NT Sul para isso, tá bom? Delmar de Cachoeira do Sul, gratidão a Deus pela família que temos. Que legal, que bela e linda família. Obrigada, Delmar. Linda família realmente. Obrigada pela participação e por compartilhar com a gente também. Gente, daqui a pouquinho mais interações aqui. Continuem mandando suas mensagens, suas fotos, seu áudio, seu vídeo. Você que está aí nos acompanhando, pega o telefone um pouquinho, bem rapidinho, só para mandar uma mensagem para a gente. Depois larga, vai almoçar, vai assistir direitinho o NT Sul numa boa aí, tá bom? 51997697129 é o nosso canal de comunicação. Ou vai lá no Face, manda sua mensagem, seu recadinho para a gente, que daqui a pouquinho vou ler em mais um bloco de interações.
A seguir, você confere o calendário do saque aniversário do FGTS, que já está disponível para pessoas nascidas em janeiro. E ainda, estudo da Universidade Federal de Santa Maria aponta o bioma Pampa como absorvedor de gases do efeito estufa. Rio Grande do Sul tem melhora no índice de desenvolvimento socioeconômico e atinge maior patamar da série histórica. No ranking dos municípios, Cachoeira fica na posição 374. E tem ainda a previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já. Meio-dia, 37 minutos, o NT Sul está no ar. Obrigada por sua companhia, viu? É muito bom estar com você nesse intervalinho do meio-dia, a hora que você está almoçando, está naquele pit stop aí para reabastecer e, claro, na companhia do NT Sul. É bom fazer parte da sua vida. Você que já almoçou também, muito boa tarde, iniciozinho de tarde para você. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o NT Sul da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, e é muito bom estar na sua companhia. Vamos falar do tempo? O pessoal está querendo saber da previsão. Até ontem, o tempo em Cachoeira do Sul era nublado e com alguma chance de chuva. Mas hoje, nos próximos dias, isso já muda completamente. Além disso, as temperaturas voltam a subir. Vamos ver a previsão do tempo aqui para a cidade e também para o restante do estado gaúcho. Depois de alguns dias de céu nublado, Cachoeira do Sul tem uma quinta-feira de céu claro. O dia de sol com apenas algumas nuvens ao longo do dia. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Na sexta-feira, o tempo muda pouco, apenas com um aumento de calor. Sol com nuvens e não chove. Mínima de 18 e máxima de 33 graus. E no sábado, tudo igual. Sol com nuvens e sem chuva. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Confira a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece na maior parte do estado. A metade oeste deve ter amplos períodos de céu claro. Já na metade leste deve haver nebulosidade e não está descartada garoa e até chuva nessas regiões. As temperaturas não se elevam tanto no estado, apenas a região noroeste deve ter mais calor à tarde. Veja agora as temperaturas máximas para esta quinta-feira no território gaúcho. Na capital do estado, Porto Alegre, a máxima é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, 32 graus. Na região norte do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, 28 graus. Na região central, em Santa Maria, 29 graus. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 25 graus. A gente sai agora do assunto tempo, mas segue falando de meio ambiente. Olha só, a Universidade Federal de Santa Maria apresentou os primeiros resultados do estudo que aponta o bioma Pampa como absorvedor de gases do efeito estufa. A pesquisa relata que a pastagem natural do bioma Pampa, quando bem manejada, compensa as emissões de metano produzidas pelo gado. O estudo é contínuo e identifica o ecossistema como dreno natural. O bioma Pampa sofre a cada ano uma redução na sua cobertura vegetal. São mais de 2 milhões de hectares perdidos, segundo dados da rede MapBiomas, que analisa a cobertura de solos no Brasil. O levantamento é dos últimos 30 anos. Mesmo com essa diminuição, o Pampa ainda traz importantes contribuições para o meio ambiente. A UFSM identificou que o bioma Pampa tem potencial absorvedor de gases do efeito estufa, mesmo com a emanação de metano produzidas pelo gado, através da absorção de dióxido de carbono. Os pesquisadores fazem parte do Laboratório de Micrometeorologia da UFSM. Para chegar a esses resultados, o grupo instalou sensores que conseguem captar essa movimentação em um raio de 10 hectares, como explica a coordenadora do estudo. Com as medidas que a gente já obteve, os resultados que a gente obteve, a gente está mostrando que, embora o gado, ele seja um importante emissor de metano por ser um ruminante, essa emissão do metano do gado, ela é compensada pela absorção de CO2 pelas plantas, porque as plantas, o gado comendo a planta torna a crescer, e a fotossíntese é um dos principais processos, de captura
do CO2 da atmosfera, né? Pela vegetação e, enfim, né, esse CO2 vai ser incorporado no gado ou no subsolo, então, que vai ficando. Então, a gente já está mostrando que o bioma pampa é um importante absorvedor de CO2 e, além disso, ele compensa as emissões de metano que são oriundas, né, do gado, por ele ser um ruminante, então, né, ele emite metano. O próximo passo é levar o estudo para conhecimento do poder público no viés estadual e federal. Com base nessa pesquisa, os setores ligados ao meio ambiente vão poder discernir o comportamento e futuros movimentos referentes ao bioma pampa. Primeiro que a gente precisa ampliar essas pesquisas, né? E para isso, a gente tem que conscientizar, né, o poder público sobre essas questões, né? Porque a gente só vai preservar, né, esse bioma quando a gente conhecer ele muito bem, né? Não só esse bioma, como a agricultura mesmo, né? Então, é muito importante que o solo nunca fique nu, né? Nunca fique sem uma plantação, né? Porque são as plantas que vão absorver, né, o gás, principalmente o CO2 da atmosfera, né, através da fotossíntese, para ela crescer e se desenvolver, e também incorporar esse CO2 no subsolo, né? De acordo com definição da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, o pampa é o único bioma brasileiro localizado em apenas um estado, o Rio Grande do Sul. Caracterizado pelo clima temperado, grande biodiversidade de plantas e por uma extensa área de campos naturais, o bioma ocupa cerca de 2/3 do território gaúcho. Gente, segunda janelinha aqui para você, telespectador que nos acompanha e participa pelo WhatsApp 51997697129 ou facebook.com/TV Cachoeira. Também manda o seu direct lá pelo Instagram ou seu SMS, aquele velho e querido torpedo. Olha só, aqui pelo Face, a gente falou em iluminação pública agora há pouco, a Isabel Cristina Machado menciona aqui que muitas ruas sem iluminação na subida da Escola João Neves, totalmente escuro, já não temos monitoramento das ruas, a iluminação é primordial, ela afirma aqui. O Valmir de Magalhães também está conosco, mandando boa tarde. O Evaldo Júnior, quando ligamos para a iluminação pública, atendem e ficam mudos, ele está mencionando. Tenho pedidos desde agosto de 2021 e nunca trocam as lâmpadas no bairro Carvalho, está ficando no escuro. Observação aqui do Evaldo Júnior. A Marilei Pfeiffer diz: essas pessoas que não são encontradas em casa deveriam ser multadas para não fazerem mais isso. Estão colocando todos em risco, lamentável que não respeitem. Marilei falando com relação ao monitoramento Covid de positivados e suspeitos. Marilei, tenho a te dizer que sim, as pessoas são multadas. Tem a visita, tem a revisita e tem as pessoas depois que não estão em casa, elas têm que justificar legalmente, juridicamente na prefeitura, e se não for uma justificativa muito plausível que ela saiu de casa para buscar atendimento de saúde, por exemplo, ela paga a multa assim, dói no bolso. Então, a coisa é séria. É muito séria. Obrigada por sua participação, viu? Ana Aires também conosco. Boa tarde, que Deus nos abençoe todos os dias. Amém, Ana. Obrigada pela participação, viu? Aqui no WhatsApp, a Tânia de Cachoeira do Sul. As paradas de ônibus que foram feitas não tem mais nenhuma lâmpada. Uma vergonha. Observação da Tânia com relação à iluminação das paradas de ônibus, que também é uma coisa segura, é questão de segurança. Com relação à praça, Ana, se você está se direcionando justamente a esse aspecto, na Praça Honorato, outro telespectador também já mencionou, o secretário mencionou lá no início que hoje ainda estão verificando a situação porque a fiação da praça foi roubada, foi literalmente afanada por vândalos, né? Infelizmente. Leandro Pontes, de Cachoeira do Sul, é lamentável, mas o secretário de Obras tem razão. Metade desses problemas são vandalismo puro. Leandro Pontes, então, participando, obrigado por sua participação, tá? Gente, daqui a pouquinho, muitas mensagens chegando, mais um bloco de interações aqui para você que nos acompanha. Pode continuar participando e mandando a sua mensagem, que daqui a pouquinho aparece aqui na telinha. Você já ouviu falar em adultescência? Se você não sabe do que se trata, a dica está na própria palavra. Sabe aquela pessoa que virou adulta em idade, mas no resto permaneceu adolescente? Pois é, este é um adultescente. Mas, afinal de contas, Lena, que mal tem isso? Quem responde é a psicóloga Lisiane Omerich no quadro Dia de Terapia.
pessoal! Hoje, no Dia de Terapia, nós vamos falar um pouquinho sobre adultescência. A própria palavra, né, ela é uma mistura de adulto com adolescência. Então, o adultescente, ele é aquele adulto que ainda não se encorajou a sair da casa dos pais, né? Não conseguiu cortar o vínculo, cortar o cordão umbilical com os pais e vive naquela vida de adulto, mas como se fosse adolescente, numa dependência de um adolescente. Por que que isso acontece, né? No programa anterior, eu falei muito sobre as frustrações que a gente tem com a nossa vida, que às vezes a gente faz um comparativo com a vida da nossa família e nós estamos muito aquém daquilo que a nossa família conseguiu. Só que o adultescente, ele entra nessa parte de construção. Por quê? Porque hoje a nossa expectativa de vida, ela está em torno de 75 anos, né? Vocês sabem que cada vez mais nós estamos vivendo mais em função do avanço da medicina, dos programas de qualidade de vida, né? Em função de todo o cuidado que a gente tem com a nossa vida, que faz com que a gente então viva mais. Dessa forma, vivendo mais, nós esticamos algumas fases evolutivas da nossa vida, né? A gente aumenta essa fase evolutiva. Consequentemente, se a gente aumenta essa fase evolutiva, nós deixamos para frente algumas construções que seriam muito importantes de serem construídas enquanto adulto jovem, no final da adolescência. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando a pessoa termina o ensino médio, literalmente ela está saindo da adolescência, é um marco para a gente. Porque ela tem que escolher um caminho que ela vai seguir. Ela deixou de ser estudante e ela caiu no mundo real. Então, ela tem duas opções, né, teoricamente. Ou ela vai trabalhar, ou ela vai se dedicar a estudar para construir um perfil profissional e trabalhar depois que ela passar, então, por uma universidade, um curso técnico, uma especialização, né? São essas duas características da fase final da adolescência. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê que essa entrada na faculdade ou no mercado de trabalho, ela está se estendendo um pouco mais. Por quê? Porque o jovem descobriu hoje que a casa dos pais é super confortável, né? Eles têm ali comida pronta, roupa lavada, internet ilimitada, telefone, o carro, alguém que arrume o quarto. É simplesmente curtir a vida porque existe toda uma infraestrutura por trás, né? Às vezes com direito até à mesada, por que não, né? Então, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou batalhar uma vida se tá tão bom do jeito que tá? E eu tô legal, né? Eu ainda tenho ano que vem, eu recém tô com 19, eu recém tô com 20, eu tô com 22, né? E tô bem, por que eu vou me preocupar com isso? Só que no começo da idade adulta, nós precisamos romper vínculos com a nossa família, não vínculos de vínculos afetivos, mas vínculos de dependência, justamente para que a gente possa gerir a nossa vida sozinhos. Gerir a vida, ela é um aprendizado. Se nós temos dependência de pai, mãe, irmãos, tios, avós, quando que a gente vai saber construir e gerir a nossa vida de uma forma sozinha? Então, os anos passam muito rápidos. Quando tu tem 20 anos, tu acha que tu tem a vida inteira pela frente. Quando tu piscou, tu já tem 30. E muitas vezes a pessoa com 30 anos, ela acorda, ela não tem uma profissão, ela não tem uma casa para morar, ela não tem uma fonte de renda. Às vezes, por um lapso, ela já teve um relacionamento, às vezes tem até um filho na jogada. E entra todo esse círculo de dependência com família, mas curtindo a vida como se fosse um adolescente. Então, por que hoje os filhos estão adquirindo menos coisa do que os pais tinham na sua idade? Porque estão demorando muito mais para entrar no mercado de trabalho. Claro que nunca é tarde para a gente começar. E eu não estou aqui dizendo que a gente não possa morar com os nossos pais. Hoje, muitas vezes, por que tu vai pagar um aluguel sozinho se tu tem o teu quarto na casa dos teus pais? Mas morar com eles não significa ter uma dependência emocional. Não significa que tu tenha que gastar o teu dinheiro e o deles. Não significa que tu não tenha que ajudar nas despesas da casa, né? Tudo são combinações de pessoas adultas que moram no mesmo local.
Então aqui a gente está fazendo um apanhado hoje da realidade, né, que se vive hoje, onde tudo é muito caro. Hoje um aluguel é caro, uma prestação de uma casa é muito cara e o nosso salário está cada vez menor. Então a gente tem que fazer milagre com o que a gente tem, mas dentro desse milagre a gente pode fazer coisas conscientes, a gente pode fazer um padrão de vida onde nós podemos ter uma vida confortável, adquirir as coisas, ter um crescimento psíquico, emocional, um crescimento profissional, um crescimento como pessoa extremamente satisfatório, sem ser um adolescente. Então hoje eu gostaria que vocês pudessem pensar, se vocês têm alguém na família adolescente ou se vocês são adolescentes, eu peço que vocês acordem para a vida e vão construir a vida de vocês a partir do ser adulto jovem e não mais adolescente. Pense sobre isso, porque a partir do momento que a gente se torna adulto, é ali que a gente vai construir a vida, vai trabalhar, vai criar uma identidade, vai criar um padrão comportamental e vai adquirir as coisas que tanto nos dão prazer e deixamos então a frustração de lado, ok? Até a próxima, pessoal! Vamos falar agora sobre FGTS. Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, já estão recebendo os valores deste ano de 2022. O pagamento é conforme o mês de aniversário do trabalhador. Segunda-feira, os valores foram disponibilizados para os nascidos em janeiro. Nós vamos agora para a tela ver o calendário completo de pagamentos para você que nos acompanha. Claro que de janeiro a dezembro, aqui, mês de nascimento, você verifica qual o seu mês de nascimento e aí o período de pagamento. Antecipo desde já que essa tabela vai estar daqui a pouquinho já disponível na nossa página, lá no nosso Facebook. Você também pode acessar a página da Caixa Federal, onde vai estar todo esse calendário lá de pagamento que, por exemplo, o pessoal que que faz aniversário no mês de janeiro pode sacar esse saque aniversário do FGTS de 3 de janeiro a 31 de março. Quem nasceu em fevereiro, de 1º de fevereiro a 29 de abril. A média de 2 meses de prazo para que você faça esse saque. O pessoal que nasceu no mês de março, 2 de março a 31 de maio. Pessoal de abril, 1º de abril a 30 de junho. Vamos lá mais adiante. Quem nasceu em setembro, por exemplo, aleatoriamente. Pessoal de setembro vai sacar de 1º de setembro a 30 de novembro. Os nascidos em dezembro podem sacar de 1º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023. Para vocês terem uma ideia e uma noção, conforme o mês de aniversário, tem um período de pagamento especial. Gente, para conseguir sacar o valor do mês do aniversário, é preciso aderir a essa modalidade. Isso é muito importante, viu? A adesão pode ser feita nas agências da Caixa, no site também da Caixa ou no aplicativo do FGTS. Só que vale alertar o seguinte, a partir do momento que você opta por essa alternativa, ela deixa de receber, ou melhor, você deixa de receber o valor depositado pela empresa caso seja demitido sem justa causa. Ou seja, se a pessoa for demitida, não vai mais receber aquele montante de todo o saldo do FGTS, só vai receber uma parcela a cada mês de aniversário porque optou por isso. Então, recebe antecipadamente, se e quando for demitido, não vai ter aquele montante para receber como vai acontecer com as pessoas que não fizerem essa opção. Está esclarecido? Mais informações ou todo esse conteúdo você acessa daqui a pouquinho nas nossas redes sociais ou então no site da Caixa Federal. O Índice de Desenvolvimento Socioeconômico de 2019 foi divulgado ontem pelo Departamento de Economia e Estatística. O Rio Grande do Sul atingiu o maior patamar da série histórica do IDESE. O índice geral foi de 0,77 em uma escala que vai de 0 a 1. Na classificação por município, Cachoeira ficou na posição 374. Divulgado nesta quarta-feira, os dados apresentam uma constante evolução desde o ano de 2013. A educação foi o bloco que mais cresceu, cerca de 9,38%. O índice geral do estado ficou com nota 0,77, em uma escala que vai de 0 a 1. O IDESE demonstra
que alcançamos em 2019 o maior patamar histórico em todos os níveis, em todas as dimensões que compõem o índice final. Tanto em saúde, quanto em renda, quanto em educação, o Rio Grande do Sul alcança os seus melhores indicadores. A gente tem bom desempenho em quase todos os indicadores, com exceção do indicador referente a condições gerais de saúde no item dos óbitos por causas evitáveis. Em 2019, assim como aconteceu em 2018, esse é um indicador que representa o pior desempenho, ainda que acima do 0,700, para o estado do Rio Grande do Sul, representando uma evolução, um decrescimento do seu indicador parcial nesses últimos 2 anos. No ranking de municípios por bloco, Água Santa aparece na primeira posição no quesito renda, 0,95. Carlos Barbosa, que liderava a classificação desde 2013, ficou na segunda posição. Na saúde, Santo Expedito do Sul está em primeiro com 0,94. E na educação, Picada Café, na Serra, lidera com nota 0,88. No ranking geral, Cachoeira do Sul aparece na posição 374. Nas cidades acima de 100 mil habitantes, a capital, Porto Alegre, está em primeiro. Nos municípios que têm entre 20 e 100 mil habitantes, Carlos Barbosa aparece na ponta, seguida de Veranópolis e Horizontina. O IDESE mede o nível de desenvolvimento das cidades gaúchas a partir de aspectos quantitativos e qualitativos. NTSU está quase no finalzinho, mas a última janela de participações eu vou direto já para o WhatsApp. Andréia Pinheiro de Cachoeira do Sul, aqui no Balneário São Lourenço, na frente da minha casa não tem luz. Foi trocada a lâmpada há 1 mês e nunca acendeu. Observação da Andréia, iluminação pública. O problema complicado, né? Mas mensagens da Irene Friedrich de Cachoeira do Sul. Estamos sem lâmpada na Nestor Terra, em frente ao 555 no Bairro Marina. Liguei 3 vezes para a iluminação pública, dizem que vem, mas nada. Reclamação da Irene aí para a Secretaria de Obras. O secretário Lara possivelmente está nos assistindo, ou alguém da assessoria, passe esse recado para o secretário aí. Vamos atender esse povo. Marcelo, sobre o cuidado com os positivados, no que adianta se os bares da Davi Barcelo ficam cheios com pessoas trancando até a rua e calçadas? Observação do Marcelo aí com relação às aglomerações. Seguramente a fiscalização vai ficar mais acirrada e isso aí vai ter que ser tratado pela prefeitura. Wagner de Cachoeira do Sul, sou muito grato por minha família, esposa Amanda e filhos Leônidas e Ana. O Wagner aí no Dia da Gratidão, dando graças a Deus pela família. Obrigada, Wagner. Obrigado pela participação, viu? Antônio aqui de Cachoeira do Sul, gratidão pela família linda que Deus me deu. E ele manda a foto. Ô, família bonita! Que legal! Obrigada, Antônio, por compartilhar com a gente. Um abração para todos vocês, viu? Neide Silva, gratidão pela família que tenho. E manda a foto da família. Galera bonita, ligadinha no NTSU. Obrigada, amiga, pela participação. Um abração para vocês também, viu? Rita de Cássia Souza, gratidão por ter meu filho Jorge Wilson, meu grande amigo e companheiro. E tem a fotinho. Aí, o Wilson e a mamãe. Obrigada, Rita, pela participação. Gente, NTSU terminou, está terminando, melhor dizendo. Tempo acaba, né? E a gente tem que estar dentro dele. A edição de hoje do NTSU já está terminando. Acesse nossas redes sociais para acompanhar as notícias de Cachoeira do Sul e também do Estado Gaúcho. facebook.com/TV Cachoeira é a nossa rede social e a gente se encontra de novo aqui na telinha da TV Cachoeira. Um super especial e abençoado finalzinho de dia para vocês. A gente se vê até lá.